Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite de oração, nesta quarta-feira. Ainda dá tempo ainda de você compartilhar o link, chama mais alguém que você sabe que estava precisando dessa oração, desse momento de reflexão da palavra, dessa partilha que nós vamos ter essa noite. Então eu peço que eu vou dar mais um tempinho aqui me apresentando, para que você vá lá e compartilhe o link e chame mais uma pessoa. Hoje estamos aqui com a tenda vazia, o que nos resta é evangelizar pelos meios de comunicação. Então aproveita, chama seu amigo, aquela pessoa que está fria na fé, aquela pessoa que está desanimada. Compartilhe o link, chame ela para vir aqui, orar conosco essa noite, dessa quarta-feira. O Senhor tem muito para falar contigo nesta noite. E com aquele amigo, aquela pessoa também que precisa de uma mensagem, de um algo mais, de alguma coisa, de uma inspiração do céu. Nós aqui não falamos no nome dos homens, falamos no nome de Jesus Cristo, na nossa Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então vá lá, chama com certeza, temos cura, libertação para você e para os seus familiares. Seja ousado, faça a sua parte, compartilhe, chame. Essa noite tem muito para nós, lá de Deus. Vamos iniciar saudando a Santíssima Trindade, essa quarta-feira de oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus me abençoe. Podemos desejar a presença do Espírito Santo no nosso meio, porque sem Ele nós não conseguimos, inspirar nada, falar algo que não seja humano, mas sim do Espírito Santo. Que você possa ir na sua casa aí, fazendo seu momentinho, clamando a presença do Espírito Santo. Venha ao teu socorro, e venha ao nosso socorro, em língua inefável. Vai clamando o Espírito Santo, vai fazendo o seu momento aí, é o momento do Espírito Santo. É como em Pentecostes, eles estavam todos reunidos, e ao clamar o Espírito Santo, houve um grande derramamento do Espírito Santo. Faça isso na sua casa. Vem Espírito Santo, derrama nesse lugar, Senhor. Possa preencher, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. Venha derramar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Que o Espírito Santo possa ir ao leito dos hospitais, ir aos enfermos que nesse momento necessitam, Senhor. Que o Espírito Santo venha fazer parte desse ambiente do qual você está, muitas das vezes sozinho. Você, a tua enfermidade, o Espírito Santo já está aí agora. Mesmo que as condições meio precárias que você deve estar, você possa assim clamar ao Espírito Santo, mesmo que seja em pensamento, vai clamando no seu lugar.
Teu Espírito Santo, Senhor, derrama, Senhor, os presídios físicos e espirituais, Jesus. Visita, Senhor, os presídios, Jesus. Visita, Jesus, as pessoas que às vezes estão acorrentadas, escravos do pecado. Jesus, nos visita, Jesus, com Teu Espírito Santo, Senhor. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, vemos te adorar neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui, Senhor, não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo, manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Orando você aí na sua casa, ore do seu jeito. Que o Espírito Santo visita, Jesus, a cada um dos servos, tenda-los da vida. Visita os amigos da tenda, Senhor. Visita a cada um que nesse momento, Senhor, está clamando no seu lugar, está assistindo esse vídeo, Senhor. Quero falar para você que está com o coração doendo, ardendo. Você que está com o coração sentindo aquele vazio de saudade de alguém que partiu. Você está com saudade de ouvir a voz. Eu quero dizer para você, minha irmã, porque o Senhor tem falado comigo nos últimos dias, como você falar com alguém que já se foi.
Jesus falava assim: fala comigo. Eu quero que você fale com Jesus. É a maneira de nós falar que vai chegar em lugares que você não imagina. A única janela, a única porta de acesso a esse mistério, pois a morte é um mistério, é Jesus. É Jesus. Fala com Jesus. Os olhos abertos ou fechados, vai falando com Jesus no seu lugar. Senhor, meu coração está sangrando, Senhor. Eu também tenho passado momentos difíceis, por saber que tem amigos que nunca mais vai estar sentado no banco dessa tenda. É difícil para a gente aqui na frente. São amigos, são irmãos, somos pai, somos filhos. Então o Senhor falou comigo. Fala comigo. Fala com Jesus. Ele preenche os nossos espaços. Toda vez que essa dor vier, a dor nos leva a Jesus. Deseje Jesus. Que você possa sentir, às vezes, muitas vezes, a chaga. Porque Jesus sentiu muitas das vezes solidão, dor. Jesus sentiu abandonado por todos. E que as nossas dores, a partir do momento que nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que é fichinha perto das dores que Jesus sentiu. Todas as vezes que vê algum vazio, alguma dor, no sentido disso que está acontecendo agora, que foi tirado a presença dos nossos irmãos da tenda de alguma forma. Mas eu peço para vocês que estão em casa, servos, estamos juntos. Eu não esqueço de vocês nem um dia da minha vida. Eu não esqueço. Eu peço que vocês orem pela tenda, orem por esse grupo, orem pelas pessoas que estão necessitadas. Precisamos, se nossos olhos levam amargura, se o nosso pensamento leva ao vazio, olhe para Jesus. Ele é o Senhor dos Senhores. Eu peço ainda um minutinho, um segundinho. Ore bem suave em espírito ainda. Direcionado ao preenchimento dos vazios que está em muitos corações agora. Direcionado às preocupações que muitas pessoas estão preocupadas. Que o Espírito Santo, neste momento, seja derramado sobre o nosso irmão Lúcio, o coordenador da tenda. Que nesse momento o Espírito Santo derrama sobre ele, que abrindo todas as comportas, abrindo todo o interior dele, Senhor, para que a palavra saia da boca dele, seja alcançado os corações, Senhor, levando a clareza do Espírito Santo àqueles que vão estar ouvindo este irmão. Que o Espírito Santo derrama sobre o Lúcio agora, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Bom, o que será que o Senhor tem para falar conosco nessa noite? Eu queria falar um pouquinho, hoje a palavra está em João, capítulo 8, do versículos 31 ao 42. É exatamente o evangelho do dia de hoje. E como tema, aqui na minha Bíblia da Ave Maria, está assim: a verdade liberta. E aí eu pergunto para vocês, a verdade liberta, a verdade nos livrará, vai falar a palavra de hoje. Daqui a pouco eu vou proclamar a palavra de Deus, e a gente prepara todo esse momento do Espírito Santo, todo esse momento antes, já voltado, porque nós estamos falando de um livro que é um livro espiritual. É um livro que não pode ser lido de qualquer maneira. Também não pode ser escutado de qualquer maneira. Então nós precisamos estar em sintonia com o alto, em sintonia com o que vai ser dito. Temos que estar com o coração aberto. Temos que estar preparados para a boa nova. Não é à toa que a Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês já se fizeram a pergunta por que testamento? Quando as pessoas ricas, que têm muitas posses, quando ela se vai dessa terra, ela morre, geralmente ela tem que deixar alguma coisa, algum documento, para falar o que fica para cada filho. Ainda mais nos tempos de hoje, que acabam se matando por causa de herança. E aqui o Senhor nos deixa, esse é o testamento que Ele deixa para nós, seus filhos amados. Ele deixa para nós um novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento antes de Jesus. E aí Ele atualiza e coloca com Jesus, envia o Jesus, seu Filho amado, o Verbo encarnado, para ser o Novo Testamento, que aí são palavras do próprio Senhor. E tem esse nome de testamento, que é exatamente isso, é uma herança que Ele deixou para nós. E aí eu pergunto para você, perdemos tanto tempo com falsas verdades, nos aprisionando em coisas deste mundo, e não nos libertamos na palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus vai falar que a verdade liberta, a verdade nos livrará. O nosso grupo de oração ele é conduzido, e a proposta do carisma dele é cura e libertação. São dezenas e dezenas de pessoas que nos procuram aqui, procuram o Milton, que mora aqui no sítio, para uma palavra amiga, para uma direção, para um momento de oração. Alguns servos nossos também que estão aqui, às vezes eles precisam ir se deslocar nas casas das pessoas. Mas às vezes nós chegamos nessas pessoas e essas pessoas não têm o seu testamento que Deus deixou para ele. Qual é a sua herança? As pessoas às vezes chegam perdidas, mas elas não chegam nem querer saber o que a palavra quer dizer para a vida de cada um, o problema de cada um. Eu comecei o vídeo de hoje falando que a gente tem que ser ousado. O cristão tem que ser ousado no momento de hoje. A música foi preparada, essa música foi preparada por questão de que está tendo um esfriamento na nossa igreja. E nós como cristãos, nós que estamos aqui na frente, nós que estamos de grupo de oração, nós que somos dentro de alguma pastoral, nós precisamos levar a palavra para vocês. E vocês que são tocados aí em casa, vocês têm que dar continuidade nessa palavra. Nós não sabemos, a hora que nós paramos o nosso grupo, lá um ano e pouco atrás, no início da pandemia, nós éramos em torno de 40, 50 integrantes no grupo de servos. Foi esfriando, o tempo foi passando, a pandemia foi chegando,
e algumas pessoas na brecha, algumas pessoas foram deixando que o inimigo foram colocando palavras, coisas na cabeça deles, e alguns servos foram se esfriando, e isso foi acontecendo, e hoje a gente não sabe a hora que voltar e abrir as portas para o público, abrir as portas para todos os servos estarem aqui, nós não sabemos quantos voltarão. Nós não sabemos. Nós percebemos sim o esfriamento de muitos deles. Então, seja ousado. Servo, que ainda está aí, que está esperando, está rezando conosco nessa noite, que está aí intercedendo. Lembre daqueles irmãozinhos que já não estão mais junto conosco, que não estão acompanhando nós como servos, não estão querendo mais servir o Senhor. Pense neles essa noite, orem por eles. Aí agora eu volto para vocês que são os amigos da tenda. Foi até bom o Milton falar dos amigos da tenda. Você que está aí hoje assistindo, vendo esse vídeo, refletindo a palavra com nós, pense naquelas pessoas que precisavam de estar escutando a palavra de Deus, aquelas pessoas que esfriaram, pessoas que perderam entes queridos e que precisam de uma palavra de conforto. Pense neles, compartilhe com eles, leve a palavra de Deus para eles. Não sou eu, Lúcio, que está falando, mas é a palavra de Deus, a nossa herança diz aqui para nós hoje. A verdade nos liberta, a verdade nos livrará. E uma outra coisa que nós vamos perceber hoje, a hora que eu fui fazer a leitura desse evangelho, me preparando para a noite de hoje, que eu não estou muito bem preparado, mas eu fiz uma leitura rápida, eu percebi que fala também alguma coisa aqui de fidelidade. Você é fiel com Deus? Ou você é fiel com Deus só no muito? Ou você é meio fiel com Deus? Ou você não tem fidelidade nenhuma com Deus? São todas reflexões que a palavra de Deus, que é maravilhosa, que é a nossa herança, é o nosso testamento de Deus, nos deixa nessa noite para a gente pensar. Pensar e não ficar só com você. Você mandar essa boa nova para frente, para com os outros, para as outras pessoas que precisam também. Gostaria que vocês pegassem a sua palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 42. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. A verdade liberta. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho, sim. Fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram-lhes, é Abraão, disse-lhe Jesus. Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim, que vos falei
a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai, retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, e ele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a sua palavra de Deus, você que tem a palavra de Deus em casa, que é o nosso testamento, que o nosso Pai, Deus, deixou para a gente. A nossa herança. Veja a palavra de Deus. A palavra em si ela já é muito forte e ela já vai falando e revelando durante a leitura dela o que eles estão querendo falar para a gente nos tempos de hoje. Vamos trazer para os tempos de hoje. Como é difícil hoje remar contra a maré, né? Como é difícil hoje falar de Deus no meio de todo mundo. Como é difícil de falar da Bíblia, da palavra de Deus nos tempos de hoje. Onde que as pessoas hoje, num clique, está lá no outro lado do mundo. Se você falar uma besteira aqui, fazer alguma má interpretação do que você leu, vai ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas falando que você falou uma besteira. Porque com a internet, com as facilidades que esse mundo tem, é muito, muito mais fácil você achar as informações. Mas o que eu queria falar para vocês hoje, que é muito difícil hoje, nós lutamos às vezes contra nós mesmos. Lutamos contra nós mesmos, contra as nossas tendências que a gente tem. Hoje as pessoas, se você escuta hoje, se você for pagar uma conta no banco, hoje não está podendo aglomerar, mas na medida do possível todo mundo tem que pagar suas contas, e hoje você vê pessoas discutindo política, pessoas discutindo futebol, porque o futebol parou, porque o futebol tem que ir, porque eles testam o jogador 10 vezes, porque não testa, porque não sei o quê. E você não vê ninguém falando que as igrejas estão fechadas. É poucos os irmãos que falam que as igrejas estão fechadas. E aqueles poucos que falam ainda não são aqueles que vão, que são os críticos. É triste a gente ver os leigos, eles esfriando, as pastorais sendo esvaziadas. Poucas pessoas hoje vão fazer um terço dos homens, os terços marianos, adoração ao Santíssimo. Porque é muito mais fácil você procurar as coisas do mundo, muito mais fácil você estar discutindo de futebol, de política, direita, esquerda, centro. Agora tem de tudo, tem centro de cima, centro de baixo, tem centro do lado, tem esquerda de cima, esquerda de baixo. E o pessoal fica perdendo tempo com todas essas discussões e às vezes não conseguem falar uma palavra de amor, de carinho para as pessoas que estão aí do lado sofrendo. Perdem tempo. E é a tendência do ser humano isso. Tendência das coisas críticas, das brigas, das tendências ao pecado, da falta do perdão. Sempre falamos aqui na tenda, pessoas às vezes preferem puxar a corda e ir contra a pessoa, mas jamais estender a mão para a pessoa e trazer a pessoa para perto dele. E a gente percebe isso, e a palavra nos diz hoje que a verdade liberta. Quanto nós cristãos estamos nos sabotando. Nós nos sabotamos, irmãos. Nós nos sabotamos mesmo. Toda vez que a gente vai para as coisas do mundo, que a gente vai para essas coisas que é a nossa tendência humana, nós deixamos o que é real, o que é verdadeiro, que é a cruz de Cristo, que é a verdade que nos liberta, que é acolhimento do irmão, que é o que a Quaresma pede, que a gente jejue, nós oremos, nós temos caridade para com o próximo, nós fazemos uma reflexão da nossa fé. Não. Fazemos tudo o que o mundo quer. E a palavra vem forte hoje falar para a gente que a verdade nos liberta.
A verdade nos livrará. Mas qual é essa verdade que você tem, meu irmão, minha irmã? Qual que é a sua verdade? O que Deus mostra para você nessa noite? O que precisa ser mudado da sua verdade, que você acha que é verdade e talvez não seja? Nós estamos caminhando no tempo da Quaresma, estamos nos aproximando para a Páscoa. A Páscoa é a maior festa cristã da nossa igreja, é a festa da Páscoa. É a festa da passagem que o nosso Antigo Testamento fala, da libertação do Egito, do povo de Deus do Egito. E aí no Novo Testamento nós temos a Páscoa, né? Que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vence a morte. Ele vem nos mostrar que toda aquela luta daquele povo antigo, depois com Ele vem fazer uma nova aliança conosco, vamos nos livrar do pecado, vai nos livrar da ação do inimigo. Só que Ele não passa por cima da nossa vontade. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, qual é a sua verdade que precisa ser mudada? Quanto você tem se sabotado? Pense. Você serve, você serva, não só do grupo Tendo a Luz da Vida, de outros grupos que a gente sabe que muitos assistem. Você tem se sabotado? Quais são os empecilhos que você tem colocado para servir a Deus? Quais são os seus medos de ir mais fundo, se aprofundar mais na fé? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se formar. Tem tempo para fazer diversas coisas. Internet, etc. Live, isso, aquilo outro. Mas não pega a palavra que liberta e segue a palavra com verdade. Isso serve para nós também que estamos aqui. Às vezes nós derrapamos também. Nós nos sabotamos. Nós sabotamos o nosso ministério. Você que é pregador, você que é intercessor. Você que é intercessor, irmão. Você tem rezado na madrugada. Você tem ficado na brecha. E aí eu vou para o leigo. Você, mãe, que tem um filho drogado, tem alguém doente em casa, quanto você tem pedido para Deus? Quanto você tem ajoelhado para pedir? Ou é mais fácil você se vitimizar? É mais fácil você ficar sempre reclamando? Teve uma situação que aconteceu na minha família esses dias, que não deu certo um plano de um familiar meu. E a primeira coisa que ele falou foi falar o seguinte: por que Deus faz isso comigo? Se você não faz a tua parte, por que você vai colocar nas mãos de Deus o seu erro? E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós colocamos às vezes o defeito, o problema no outro? Quantos de nós deixamos de fazer a nossa parte, sabotando a nossa vida, sabotando a cura do nosso filho, sabotando a cura daquele ente querido que está lá adoecendo? Porque às vezes a gente se vitimiza, a gente pega e coloca dentro de nós que nós temos que reclamar, mimimi. Quanto tempo nós temos sabotado a cura na nossa vida? Quanto tempo nós estamos sabotando a verdade que nos liberta? E a outra coisa que me puxou muito no meu coração, na liturgia do dia de hoje, não só no Evangelho, mas na primeira leitura também de hoje, e aqui fala também que nós temos que ser fiéis a Deus, e Ele nos libertará das nossas correntes. E aí vem muito essa palavra fidelidade. O quanto nós temos sido fiéis com Deus? O quanto nós temos sido fiéis com a palavra que Ele deixou, com a herança que Ele deixou para nós hoje? Na primeira leitura de hoje, e por isso que foi preparada a música de hoje, que fala da sarça ardente, do fogo, vem lembrar um pouco hoje da primeira leitura de nós hoje, que tem hoje. Hoje fala daquela leitura da fornalha, daquelas 3 pessoas que Nabucodonosor, o rei, coloca lá na fornalha ardente, Sidraque, Misaque e Abdenago. Porque eles eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus e Nabucodonosor queria que eles louvassem a outros deuses.
E eles falaram: não. Então eu vou tirar a vida de vocês, vou colocar vocês na fornalha. Essa palavra é muito linda. É a primeira leitura de hoje, da quarta-feira de hoje. E ela mostra muito a presença do Espírito Santo na vida do cristão. E aí Nabucodonosor vê que eles não vão mesmo, eles são fiéis a Deus, eles não vão adorar outros deuses. Ele pega e coloca 7 vezes mais, aumenta mais ainda o fogo. Joga os 3 lá dentro. Daqui a pouco eles vão dar uma olhada lá, não tem 3, tem 4. O Espírito Santo está lá e eles estão dançando junto com eles. Por quê? Porque eles são fiéis a Deus. E aquele cristão que é fiel a Deus, Deus não deixa sozinho. Deus não deixa sozinho. Se você está passando por dificuldade, cadê a sua fidelidade com Deus? Cadê a sua fidelidade com a palavra de Deus? Cadê a sua oração? Cadê o seu jejum? Cadê a sua caridade? Ou é mais fácil falar para ele assim: por que, Deus, você fez isso comigo? Será que você fez a tua parte? Será que a morte da pessoa querida é o final para ela? Se nós falamos de um Jesus que na Páscoa ressuscita, que vence a morte, nós temos a certeza que essa vida não acaba aqui. Nós temos que encontrar com o Senhor lá e vamos encontrar os nossos. Mas você é fiel para você acreditar realmente no mistério da ressurreição? Para você acreditar, você tem que ter fé. Você tem que ter esse exercício de clamar ao Espírito Santo para entender o que a Sagrada Escritura quer falar para você. Você tem que ter curiosidade, vontade de estudar, de procurar, de saber o que é que ela está querendo dizer para você. Jejum. Quando a coisa está difícil, você tem jejuado. Essa época da quaresma é a época propícia para você colocar sua vida nos trilhos. É a época certa de você refletir o que você é como cristão. Se você só sabe reclamar, se você só sabe colocar o peso dos seus erros nas costas dos outros. Irmão, irmã, a cruz de Cristo está aí. Se você quer ser um verdadeiro cristão, pega a sua cruz, não a cruz do irmão, nem a do outro, nem a de ninguém, a sua cruz e carrega. Isso não quer dizer que você não vai ter cruz, não vai ter dificuldade, mas sim, como esses 3 aqui, Sidraque, Misaque e Abdenago, não ficaram sozinhos na hora da dificuldade, não ficaram sozinhos na hora que você estava lá para perder a vida, não estava sozinho na hora que seu ente querido está lá sem oxigênio no hospital, ou que você que perdeu o emprego, você que está lutando contra as drogas, você que tem diversidades de problemas na vida, clame ao Espírito Santo, clame a essa, para queimar de novo, como a música vem falando para nós. Como a música veio dizendo para nós que a gente precisa reavivar esse Espírito Santo, ter essa certeza que o Espírito Santo vai nos acompanhar. Nós teremos que ser fiéis a Deus, fiéis como esses 3 homens foram, corajosos. O tempo não é um tempo normal, além de ser um tempo de quaresma, é um tempo de pandemia, é um tempo de guerra, de luta. Muitos vão se perder, se sucumbir, mas muitos vão acreditar e vão ver, e vão conhecer a 4ª pessoa que estava dentro da fornalha. Você quer, irmão? Para de se sabotar. Clame ao Espírito Santo. Levante dessa cama. Sonhe. Coloque seus projetos de novo na caneta. Ah, mas está tudo fechado, está tudo assim, Pare de reclamar. Não pare de sonhar. Coloque Deus na frente dos seus projetos. Seja fiel a Deus. E clame ao Espírito Santo. A música fala mais do que eu. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua
foi a tua presença. Clame, irmão, clame. Que nos trouxe aqui, Senhor. Você não está aqui à toa, irmão. Você não está assistindo esse vídeo à toa. O Senhor está contigo. Você está na fornalha e você vai conhecer a quarta pessoa nessa noite. Confie, confie, confie nesse Deus maravilhoso que te chama de filho. Seja fiel com Ele. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Clame, irmão, clame, irmã. Clame dentro da sua casa. Não tenha medo, não tenha vergonha desse Deus maravilhoso que te chama essa noite para orar com Ele. Coloque as suas dificuldades, os seus medos. Coloque aquele ente querido que você perdeu. Ele está junto de Deus, com certeza. Coloque a falta de ar que você está sentindo. O seu medo de sair para fora de casa. O seu medo de querer ler a palavra de Deus. Foi a tua presença nos trouxe aqui, Senhor. Foi a tua presença, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. De pé, servo, de pé na sua casa. Ore por Deus, ore pela sua família, ore pelo seu ministério, ore pela tenda, ore pela igreja. Servos, de pé, servos, intercessão. Nos fazer queimar de novo. Manda teu fogo. Manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Você precisa orar com bastante fervor mesmo. Não só nesse momento, mas várias vezes durante a semana, durante o seu dia. Você não pode estar só dependente do outro, porque muitos estão se esfriando. Não devemos estar só esperando, devemos estar alimentando a nossa fé, clamando ao Senhor, pois Ele te ouve. Clama o Espírito Santo no seu lugar, clama a presença de Deus no seu lugar, onde você estiver. Ele está te ouvindo. Fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória.
nos fazer queimar de novo. Teu Espírito Santo vai pairando nos lugares daqueles que estão nesse momento abrindo espaço na sua vida para que Ele entre, naquele que está dando a liberdade para que o Espírito Santo toque agora. Você pode ir sentindo agora essa presença do Espírito Santo que já está dentro da sua casa, dentro daqueles que estão abrindo as portas do coração para deixar ser embriagado pelo Espírito Santo, deixar ser envolvido pelo Espírito Santo. É o tempo da gente encolher para o Senhor. É o tempo de nós estar sempre voltado para o Senhor com mais intensidade, dentro do nosso interior. Você olha dentro de você, como é que você tem vivido essa quaresma? É quando o nosso irmão falou, quem você tem falado mais? É de Jesus ou é do mundo? Quantas pessoas que nos últimos tempos fizeram dos partidos, daqueles que estão lá na frente, uma seita. Estão criando uma seita com radicalismo. Precisamos olhar para Jesus e amar. Só através de Jesus conseguimos amar o A e o B. Você tem a mesma audácia de falar para o mundo, de gritar para o mundo quem é Jesus, na forma de amar o seu semelhante. Você tem a mesma audácia de falar da mesma forma que você fala. E você sabe de quem você fala. Olha dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. O Senhor confiou em você. Em meio de milhões que poderia ter vindo, você foi escolhido. Você foi escolhida para vir a este mundo. Para falar de Deus, mas do Deus Criador. O Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Elias, Deus de Moisés. Esse é digno. Vocês viram aí, nos últimos tempos, né, a atitude do Espírito Santo na pessoa do Papa, indo ao Iraque. Pensa que não tinha risco de morte, risco de acontecer alguma coisa, mas o Espírito Santo inspirou, ele foi. Mesmo nesse tempo, ele foi ao Iraque. Ele foi ao lugar que acontece, né? Porque lá também tem a sua semelhança. Os amados de Deus. Todo ser humano é amado de Deus. Então é a forma do nosso Papa Francisco. Eu tiro o chapéu para ele, eu ajoelho, entendeu? De admiração de ser o nosso Papa, um templo do Espírito Santo, de na audácia ir aos pontos remotos, por amor. Que você vá por amor também.
use por amor. Ave Maria, cheia de de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe.